Sabe por que pessoas não estão querendo ouvir sobre o seu pecado? Porque elas estão resistindo ao Espírito Santo. E não há desculpa para isso. Nós, na Igreja de Cristo Internacional de São Paulo, não podemos mais tolerar que pessoas resistam ao Espírito Santo. Aqui não é um lugar para pessoas que vão resistir à ação do Espírito. A gente precisa ter essa convicção e com muita coragem e amor ir falar de todas as situações ao nosso redor que a gente está vendo. Se alguém ficar chateado, crítico, então essa pessoa tem um problema com Deus, não é conosco. Então, porque o Espírito Santo santifica. É o que ele quer ver pessoas santas. É uma exigência dele, é o trabalho dele. Ele quer que nós sejamos cooperadores dele ao fazer isso. Vamos ver mais uma, e aí a gente vai abrir para perguntas e respostas, tá bom? Se você tiver alguma pergunta, a gente pode tentar aqui conversar um pouco, e a gente vai continuar na semana que vem. A última parte é o Espírito revela a verdade às pessoas. E tem a ver com santificar. Parte de santificar é mostrar o que precisa ser mudado em nossa vida, para que a gente possa pegar aquilo e cooperar com o Espírito para mudar. Então, 2 Pedro 1, versículo 21. Pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Então, quem que revelou a mensagem? Elas foram pessoas guiadas pelo Espírito Santo. Como que a gente recebeu a verdade das Escrituras? Por meio de pessoas, mas capacitadas por quem? Pelo Espírito Santo. Em João, capítulo 16, versículo 13, fala: porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então, como que esses homens conseguiram registrar somente a verdade na página do Novo Testamento? Porque Jesus prometeu que os homens que escreveram o Novo Testamento foram guiados pelo Espírito a toda a verdade. Essa promessa aqui, ao contrário do que alguns pensam, não é uma promessa para todos os cristãos. Jesus está falando especificamente com os discípulos dele. Ele está dizendo: o Espírito vai guiar vocês a toda a verdade. Hoje, onde está toda a verdade de que a gente precisa? É na Bíblia. Não tem nada que você precise e eu precise que não esteja na Bíblia. Lá tem toda a verdade. Todas as Escrituras são úteis e capazes de deixar o homem plenamente preparado para a obra de Deus. Se a gente é plenamente preparado pelas Escrituras, a gente não precisa de mais nada. A gente não precisa de revelações sobrenaturais de Deus, da verdade. A gente já tem toda a revelação nas Escrituras de que a gente precisa. E vamos parar por aqui. Então a gente falou sobre 4 ações do Espírito. Ele dá vida e poder. Ele nos capacita para servir, nos dando dons. Ele nos santifica, ou seja, ele expõe nosso pecado e nos ajuda a mudar o nosso pecado. E ele revela a verdade às pessoas. Na semana que vem, a gente vai falar sobre mais 2 pontos. A gente vai falar sobre o Espírito nos dá confiança de que nós vamos ser salvos. E o Espírito também nos guia e nos direciona. E a gente vai ver como ele faz isso. E aí a gente vai começar a falar de alguns aspectos práticos. Por exemplo, a gente pode perder o Espírito Santo? O Espírito pode sair de nós? Como ser cheios do Espírito Santo? O que a gente faz para então ter uma grande medida do Espírito em nós? E outras coisas relacionadas, tá bom? Mas vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, tanto da aula passada como da de hoje, que você queira perguntar? Tem alguma dúvida? Sim, você quer vir aqui na frente ou você pode escrever o que você achar melhor? Pode, corre aqui na frente, só para a gente não... Se tem mais alguém que quiser, pode vir aqui já para frente, ou pode escrever isso e entregar aqui. Chega aqui. Minha dúvida é sobre falar em língua. Tenho muita dúvida nessa questão.
igrejas, né, falam em línguas. Isso realmente é o dom do Espírito. O Carlos está perguntando sobre o dom de falar em línguas. E aí eu quero direcionar você, Carlos, para 5 aulas que nós temos no site da igreja. Você já ouviu essas aulas? Então, ouve essas aulas. São 5 aulas onde a gente falou aqui sobre os dons miraculosos do Espírito. E a gente estudou isso a fundo na Bíblia. A minha visão pessoal, que eu exposei nessas aulas, é de que não existe o dom de falar em línguas hoje na igreja. Falar em línguas, no meu entendimento do Novo Testamento, eram línguas compreensíveis. Então, assim, se eu começar a falar em japonês agora aqui, sem nunca ter estudado japonês, então eu estaria demonstrando o dom de falar em línguas. Ou então, se você falasse em alemão aqui, que eu não entendo uma palavra, e eu começasse a entender e a explicar isso para os outros, então eu estaria tendo o dom de compreender línguas. Línguas, ao meu ver, nunca foram nas Escrituras Isso é uma interpretação bem equivocada, ao meu ver, de 2 passagens misteriosas da Bíblia, quando em 1 Coríntios 13 se fala sobre falar em línguas angelicais, ou então línguas que ninguém compreende. Ao meu ver, isso é uma interpretação extremamente equivocada dessas passagens. Não vejo como isso cumpre o propósito de falar em línguas que está na Bíblia, que é demonstrar o poder do Espírito. Se eu quiser aqui, eu posso fazer um curso de falar em línguas, como existe em várias igrejas pentecostais, e eu posso fazer um papel melhor do que eu acabei de fazer aqui. Já vi pessoas aprendendo a falar em línguas, é algo que é possível de ser aprendido, é possível de ser fingido. Eu não vejo mesmo assim, toda a evidência bíblica aponta de que isso não é uma manifestação real do Espírito Santo. Então, esse é o meu entendimento sobre isso. Mas se você quiser mais evidência bíblica, veja as aulas lá a respeito disso, tá bom? Obrigado. Mais alguma dúvida? Tá. A dúvida é sobre aquela passagem, se a gente mentir para o Espírito Santo, se a gente blasfemar contra o Espírito Santo, que a gente não vai ter perdão. Sabe aquela passagem? Deixa eu ver se dá tempo. Eu até tinha escrito já aqui. Tem mais alguma dúvida? Se não tiver nada, eu vou explicar essa parte daqui. Se tiver algo que a gente já falou, aí eu vou priorizar essa outra parte. Senão a gente fala disso semana que vem. O Espírito entra na gente falando. Eu não entendi, irmão. Orem. Como o Espírito entra na gente quando a gente é batizado? Eu não sei. Eu não sei. Ele é um Espírito, né? Então, transcendentalmente, eu sei que a gente recebe a promessa de que no momento do batismo, se a gente tiver crido em Jesus, se a gente tiver aceitado Jesus, no sentido de, eu quero Jesus na minha vida, e aí se a gente tiver se arrependido dos nossos pecados, junto com a fé, e a gente for batizado, a gente vai receber o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo não são os dons do Espírito Santo. Não são esses talentos de Gálatas 5, ou de Romanos 12, ou de 1 Pedro 4. O dom do Espírito Santo é o presente do Espírito Santo. O que Atos 2 está prometendo para a gente é que quando a gente for batizado, a gente vai receber o Espírito Santo dentro de nós. Então, como? Eu acho que Deus deixou no mistério. Pelo menos para mim. Tem mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Sim, Cris. A irmã está dizendo que no mundo pentecostal se fala sobre o Espírito não morar em nós, mas estar sobre nós. Se isso é verdade ou não. Eu acredito que não é verdade. Eu acredito que o Espírito esteve sobre as pessoas em tempos atrás. Por exemplo, Davi e muitas outras pessoas falam sobre o Espírito. Não tire o Espírito de mim e coisas assim. Então, de alguma forma, a Bíblia aponta para a ação do Espírito na vida das pessoas que foram piedosas no passado.
Mas o Espírito também agiu em pessoas que eram más. E o Espírito também ungiu pessoas que não agradavam a Deus. Então, no Velho Testamento, a gente não vê a presença do Espírito agindo em uma pessoa, não é sinônimo de essa pessoa estar salva. Certo? Então, eu gosto de pensar que o Espírito estava sobre as pessoas no Velho Testamento. Embora há algumas evidências de que o Espírito pode ter habitado em pessoas, mesmo no Velho Testamento. Como Davi, por exemplo, quando ele diz em Salmo 51, não tire o Espírito de dentro de mim. Agora, no Novo Testamento, a coisa muda radical, porque o ensino fica muito mais claro. O Espírito Santo é um selo da propriedade de Deus. Ele é um pagamento, uma garantia de que nós vamos ser redimidos um dia. A Bíblia fala que o Espírito habita em nós. Eu não consigo harmonizar essas passagens entendendo que o Espírito não está dentro de nós. Agora, o Espírito pode agir sobre uma pessoa sem ela ser salva. Mas eu acharia contraditório dizer que o Espírito está dentro de uma pessoa e essa pessoa não é salva. Eu não sei se responde a sua pergunta. Mas eu acredito que o Espírito está dentro de todos os cristãos. Quando morremos, nosso corpo vai ao pó, vai ser destruído. Acredito que nós somos. Sobre aquilo que eu falei. A dúvida do Pedro, ele está perguntando, ele tem a ver com o que eu falei ali sobre o nosso corpo ressuscitar. Aí a gente conversa aqui pessoalmente, porque isso está fora da ação do Espírito, tá bom? E a gente pode tirar essa dúvida pessoalmente. Sim. Tem mais alguma pergunta que alguém tenha sobre o que a gente já falou? Não? Vocês querem encarar aqui uma explicação breve? Se não der tempo, a gente continua na semana que vem, a partir daqui, tá bom? Então, o Espírito, o que significa blasfemar contra o Espírito? Bem, isso tem a ver, primeiro, a gente precisa entender que o Espírito pode sair de nós. O fato de nós termos recebido o Espírito Santo não quer dizer que ele vai ficar dentro de nós para sempre. E aí vamos ler algumas escrituras. Atos 7, 51. E Estevão terminou dizendo, como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo como seus antepassados rejeitaram. Então, é possível homens e mulheres rejeitarem o Espírito. Mas aí você pode dizer, mas essas pessoas não eram cristãos. É verdade, elas não eram cristãs. E os antepassados a que Estevão se refere, também está falando de pessoas que claramente não viviam vidas piedosas. Então, é possível não cristãos rejeitarem o Espírito Santo. Efésios 4, versículo 30. Não façam com que o Espírito de Deus fique triste. Aqui Paulo já está falando para cristãos. Não é possível nós fazermos o Espírito de Deus ficar triste em nós. Como que a gente faz o Espírito de Deus ficar triste? Toda vez que a gente peca. Toda vez que a gente peca, ou por ação, fazendo alguma coisa que é desagradável a Deus, ou quando a gente deixa de viver uma vida fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. Isso também entristece a Deus. 1 Tessalonicenses 5, versículo 19. Não apaguem o Espírito. Está falando para cristãos. Então é possível apagar o Espírito? É possível. Uma das analogias bíblicas do Espírito Santo é o fogo. Então é possível apagar o fogo, é possível extinguir o fogo de dentro de nós. Como que uma escritura dessa pode ser interpretada? Alguns protestantes acreditam que uma vez que uma pessoa tem o Espírito dentro de si, elas nunca podem perder o Espírito. Isso, ao meu ver, é inconciliável com pelo menos 6, 10 escrituras no Novo Testamento.
É possível sim apagar o Espírito Santo de dentro de nós. Hebreus 10, 29. Quão mais severo castigo merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Então, o autor de Hebreus aqui está falando para discípulos que estavam tendo dificuldade de perseverar na fé. Eles estavam seriamente considerando deixar a vida cristã e voltar para suas raízes judaicas. E o que o autor, em várias passagens no livro de Hebreus, está dizendo é: como vocês que foram santificados, como vocês que se tornaram discípulos de verdade, como vocês podem voltar atrás e pisar de novo aos pés do Filho de Deus? Então, é possível voltar atrás e deixar a graça, e deixar o Espírito de lado. E aí a gente chega em Mateus 12, 31, onde Jesus diz: por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Bem, o que é esse pecado imperdoável? E muitos livros têm sido escritos a respeito disso, então a gente não vai, obviamente, nem arranhar direito esse assunto. Mas uma possibilidade bem comum que tem sido proposta, e a mais óbvia, é que é um pecado específico que alguém possa cometer. Ou seja, existe algum tipo de pecado, alguma ação que a gente possa fazer que não vai ser perdoado, nem nessa era e nem na era que há por vir. O problema com essa sugestão é a seguinte: a gente vê nas páginas das Escrituras homens e mulheres cometendo todo tipo de pecado e sendo aceitos por Deus. Na verdade, Abraão mentiu. Abraão, nosso pai da fé, mentiu. Não uma vez, duas vezes pelo menos. Moisés era um homem irado. Assassinou um cara. Depois ficou brigando lá com os pastores. Sansão foi imoral sexualmente. Casou, quis casar com uma mulher pagã. Davi assassinou, mentiu, adulterou. Elias morreu de medo, quis morrer, fugiu. Todo tipo de pecado você consegue ver escrito na Bíblia. Qual seria esse pecado tão ruim assim, que não foi cometido por alguém? Eu não consigo, eu já fiquei pensando muito sobre isso. Tem alguma classe de pecado que eu já vi irmãos fazendo, que eu já não tenha visto alguém na Bíblia fazer ou ter feito? Não encontrei até agora. Então, talvez seja isso, mas aí desafia a nossa imaginação, ou a nossa experiência de ver qual seria esse pecado. 1 João 1, além disso, além de a gente não conseguir visualizar qual seria esse pecado, a gente tem algumas escrituras que parecem ir no sentido bem oposto disso. 1 João 1, versículo 9 é uma delas. Então, mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se a gente tem uma promessa bem explícita aqui, e não é a única promessa, há muitas outras, de que Deus é capaz de perdoar toda maldade cometida pelos homens. Não tem nada, não tem nenhum pecado específico que Deus não possa perdoar, que esteja longe ou que escape da graça de Deus. Qualquer coisa pode ser perdoada. Por isso que, enquanto uma pessoa estiver viva, então ela tem a esperança de poder se tornar cristã. Não importa quem é. Não importa se é o assassino da máfia. Não importa se é Hitler. Não importa se ela está viva, ela ainda tem a chance de mudar os caminhos dela. Bem, o que a gente faz então sobre Mateus 12, 31? Uma escritura no Velho Testamento me ajuda bastante. Em Gênesis 15. A gente vai ler essas duas e a gente vai terminar. Gênesis 15, versículo 16. Eu vou ler na NVI aqui. Na quarta geração, Deus está dando uma promessa para Abraão. Na quarta geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus, os amorreus eram os habitantes locais, lá de onde hoje é a Palestina. A maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Olha que interessante. Aquele povo era mau,
Aquele povo era ímpio, faziam coisas terríveis. Mas Deus estava falando, vocês vão sair para uma terra estrangeira, vocês vão ficar um tempo lá, e na 4ª geração sua vocês vão voltar para cá, porque a maldade dos amorreus, embora eles sejam maus, ainda não atingiu a medida completa. O que é essa medida completa de maldade? Eu acho que isso tem a ver com Mateus 12. Eu acho que isso tem a ver com o momento onde a gente não consegue mais se arrepender dos nossos pecados. Outra escritura que vai nessa linha também, 1 Timóteo 4, versículo 2. Esses ensinamentos, Paulo está falando sobre ensinamentos falsos. Eles são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Então, nossa consciência foi um presente que Deus nos deu para nos apontar, nos sinalizar quando um pecado é cometido. Então, ela nos ajuda. Mas a nossa consciência pode ser morta. A gente pode matá-la. Então, o que seria esse estado onde nossa consciência é morta e ela não acusa mais a gente? Eu acredito que isso também tem a ver com Mateus 12, 31. Mas eu vou parar aqui. E eu vou continuar no próximo domingo para fechar isso daqui, para tentar dar minha explicação do que seria esse pecado imperdoável, tá bom? Obrigado, irmãos.